Quantas vezes achamos que o caminho que a gente tomou é um caminho sem volta? Nessa tarde eu venho compartilhar uma história que foi uma pessoa que foi um perseguidor, que matava cristãos, e ele teve a história dele transformada. Lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 15, diz assim: mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Então, aqui nessa passagem fala sobre Paulo. Paulo, que antes era Saulo, o perseguidor. Ele, indo a Damasco, logo após a morte de Estevão, ele estava indo perseguir cristãos e Deus o encontrou no meio do caminho. O encontro verdadeiro com Cristo faz com que a nossa vida mude. O encontro verdadeiro com Cristo faz com que a nossa vida mude da água para o vinho. De uma forma assim que ninguém acredita, que olha para o teu passado e olha para quem você é hoje e vê a transformação através do Espírito Santo. Não tem como nós sermos encontrados por Cristo e não termos mudança de vida. Não tem como. Conversão é justamente isso. Fazer essa mudança de caminho. Aquilo que eu fazia antes, não faço mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, hoje eu não minto mais. Paulo perseguia cristãos. E Deus chamou ele para pegar a palavra. E plantar igrejas. E foi assim que o ministério de Paulo começou. Muitas vezes, nós passamos por situações na nossa vida e achamos que vamos ficar reféns dela pro resto da vida. E achamos que talvez não tenha mais solução para nós. Mas a palavra de Deus nos diz que sim, se há mudança e há arrependimento no coração, há sim uma mudança verdadeira vindo da parte do Senhor para nós. E o Senhor entrega. Assim como ele fala aqui, ele fala para Ananias: Ananias, vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim. Então foi escolhido por Deus, não foi escolhido por outra pessoa, foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus para poder seguir o caminho de Cristo, para levar o nome diante dos gentios. Gentios somos nós, dos reis, as autoridades dessa terra e dos filhos de Israel. Glória a Deus, né? Como Deus é lindo! Como Deus é lindo! E Paulo foi e pregou. Paulo plantou igrejas. Paulo escreveu 13 cartas da nossa Bíblia. Então, veja só como o ministério de Paulo foi transformador. E às vezes a gente fica duvidando porque a gente teve um passado e acha que o nosso passado define, que isso invalida aquilo que Deus entregou. Muitas vezes o Senhor está te falando para você falar com alguém, para você pregar a palavra, para você fazer vídeos, para você dizer mais sobre o nome dele, e você tem medo. Medo, mas o que vão dizer de mim? Porque antes eu zombava disso. Antes eu brincava com isso, antes eu ficava falando mal do outro, antes eu ficava fazendo isso. E as acusações do diabo na nossa mente não deixam a gente progredir para aquilo que Deus quer. Mudança de mentalidade. Nós precisamos de mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade, ela exige mudança de comportamento.
Paulo ficou cego 3 dias. 3 dias cegos, em jejum, sem comer. 3 dias cego. Para ter um encontro verdadeiro com Cristo. E mudar a vida dele de vez. Qual é o encontro com Cristo que você está procurando? Qual é o encontro com Cristo que está faltando na tua vida? Tenha um encontro verdadeiro com Cristo e isso vai fazer com que você mude de opinião, mude o teu caminho, mude a tua vida, a perspectiva daquilo que você vê. Deus transformou a vida de Saulo. Saulo conhecia a palavra. Saulo sabia que viria o Messias. Mas Saulo não tinha entendido que Cristo era o Messias. Então, neste dia, que o Senhor possa afirmar a tua identidade, firmar os passos dele em ti, e que você possa ter um encontro verdadeiro. E que se antes você era alguém que apontava, assim como eu muitas vezes critiquei. Quantas vezes critiquei e falei assim, não, isso daí é religiosidade, ficar fazendo isso. Quantas vezes? Até ter um encontro verdadeiro com Cristo. Gente, ninguém fica igual. Ninguém pode passar por uma experiência como essa, de ter um encontro verdadeiro com Cristo e se manter igual, não tem nem como. Você não consegue mais. Tanto não consegue mais, como muitas vezes a gente busca. Às vezes a gente está magoado. Magoado com pessoas da igreja. Mas não estamos magoados com Cristo. E aí começamos a buscar dentro de casa, a ouvir a palavra dentro de casa. Mas que o Senhor possa ter um encontro contigo. Um encontro verdadeiro contigo. Para que você possa mudar e aceitar aquilo que o Senhor tem para ti. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, nessa tarde. Firma a nossa identidade. Senhor, eu peço que aquele, Senhor, que está longe de ti, Senhor, que ele possa ter um encontro verdadeiro contigo nessa tarde. Que esta palavra, Senhor, possa ir de encontro com o coração, Senhor. Com o coração dessa pessoa que está sedenta por ti, que ela está buscando em ti, Senhor, uma resposta. Que a identidade, Senhor, dela seja firmada, que ela não veja, Senhor, como aquilo antes que ela praticava, Senhor. Palavras, Senhor, que muitas vezes ela diz, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, palavras que ela diz e que fazem com que ela duvide daquilo que o Senhor deu. Porque perto dos outros, ela pega e fala, eu nunca vou fazer isso. Não, eu não sou isso não. Não, eu não sou crente. Não, eu não vou na igreja não. Não, tem vergonha, Senhor, de reconhecer quem Tu és. Senhor, tem um encontro com ela nesta tarde, para que ela possa, Senhor, entender que o Senhor a escolheu, o Senhor a preparou. E o Senhor, papai, é quem faz e desfaz na vida dela, pai. Pois ela já não é mais, Senhor, aquela criatura, pois ela te aceitou a Ti, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, que a identidade dela seja firmada, Senhor, nessa tarde. Eu não sei quem é, Senhor, mas Tu sabes. Tu sabes. Visita, Senhor, nessa tarde. E em nome de Jesus, Senhor, firma a identidade. Em nome de Jesus, firma a nossa identidade, Senhor. Firma a identidade no nosso pensamento, Senhor. Renova a nossa mente, Senhor. Converte o nosso caminho, Senhor. Renova a nossa mente, Pai, para que nós possamos olhar para Ti, Senhor, e não para as circunstâncias passadas, Senhor. Esquecendo-me, Senhor, aquilo que ficou para trás, Senhor. Eu prossigo para o alvo que é Cristo. Eu olho somente para Ti. Eu contemplo somente a Ti. Eu faço aquilo que o Senhor pediu. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor entregou para nós, de bom grado.
de alegria, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um excelente dia. Jesus esteja contigo.